E se as histórias de fantasmas mais aterrorizantes não fossem sobre assombração, mas sobre algo muito mais sinistro, manipulação espiritual? E se as entidades que chamamos de fantasmas ou demônios não forem forças aleatórias e caóticas, mas predadores altamente estratégicos que seguem um conjunto de regras antigas e não escritas? Por anos, eu vivi algo que parecia um pesadelo, uma presença que me assombrava não apenas nos meus sonhos, mas nos momentos mais tranquilos e vulneráveis da minha vida. Era um pavor sufocante que me seguia como uma sombra. Eu achava que estava simplesmente perdendo a cabeça, uma vítima da minha própria imaginação. Mas então comecei a ver um padrão, uma lógica sombria por trás do medo. Era uma estratégia, uma guerra psicológica travada nos reinos invisíveis. O que estou prestes a revelar vai mudar completamente a forma como você enxerga cada evento inexplicável, cada sensação inquietante, cada sussurro no escuro. É uma chave para identificar as táticas ocultas de predadores espirituais. Uma verdade tão simples e aterrorizante que tem estado escondida à vista de todos por séculos. Se você está explorando a espiritualidade ou tentando expandir sua consciência, você é um alvo. A tática mais poderosa de guerra espiritual na história não é a força bruta, mas a sedução calculada. É um segredo escondido à vista de todos e ninguém o entendeu de verdade até agora. Vou mostrar como identificar essa arma espiritual para que você possa se tornar imune. A primeira vez que aconteceu, eu era um alvo fácil. Minha vida parecia à deriva, um navio sem leme. Eu morava nesta casa antiga e bonita, um lugar com uma história que era palpável no ar. Eu a via como um refúgio aconchegante, mas era um terreno de caça perfeito. Os primeiros sinais foram tão sutis, tão fáceis de ignorar. Um brilho de sombra no canto do meu olho, uma sensação de estar sendo observado. Mas eu dizia a mim mesmo que era apenas a casa se ajeitando. Depois vieram os sussurros. Fracos, quase inaudíveis, pareciam um rádio sintonizado em uma frequência cheia de estática. A voz, se é que se pode chamar assim, não falava palavras que eu pudesse entender. Era um murmúrio baixo e gutural que parecia menos um som e mais uma emoção. Um pavor rastejante e sufocante que se envolvia no meu peito como uma sucuri. A maioria das pessoas não entende que essas fases iniciais não são aleatórias. Elas são uma missão de reconhecimento. A entidade não estava lá apenas para me assustar. Ela estava me avaliando. Estava sondando minhas vulnerabilidades psicológicas e emocionais. Meu estado constante de ansiedade, minha solidão. Estas não eram fraquezas para serem exploradas mais tarde. Eram os próprios pontos de entrada que ela estava procurando. Estava testando os limites da minha mente racional, pressionando o suficiente para me fazer duvidar de mim mesmo, mas não tanto a ponto de me fazer fugir. Era como um caçador estudando sua presa à distância, aprendendo suas rotinas, seus medos e seus pontos cegos. Os sussurros não eram um ataque, eram um diagnóstico, uma sondagem estratégica projetada para medir minha resistência, para ver quão facilmente eu descartaria o que minha alma sabia ser real. Cada vez que eu os ignorava, cada vez que eu dizia a mim mesmo, não é nada, eu estava inconscientemente dando a ela permissão para se aproximar, para cavar mais fundo. Era uma dança de negação, e a cada passo que eu dava para longe da verdade, eu estava caminhando direto para seus braços. Esta foi a primeira fase de uma operação que tinha um objetivo claro: estabelecer um ponto de apoio psíquico. Comecei a dormir com a luz acesa, mas as sombras que tremeluziam não estavam apenas nos cantos do quarto. Estavam na minha mente. Quando eu fechava os olhos, uma sensação de queda, de tombar por um vazio escuro, me dominava. Os sussurros se tornaram mais altos, mais distintos. Ainda não eram palavras, mas a intenção por trás deles era inegável. Uma curiosidade profunda e malevolente. Era como se algo estivesse se divertindo com o meu medo, deleitando-se com a erosão sutil da minha sanidade. O ar no quarto ficava pesado e frio. Um frio que não vinha de uma corrente de ar, mas de um vazio arrepiante que parecia um vácuo de toda a calor, de toda a luz. Isso não era uma assombração aleatória. Esta foi a fase inicial de uma campanha calculada. E eu, em minha descrença ingênua, estava completamente despreparado. O que a maioria das pessoas vê como uma simples assombração é, na verdade,
A execução do primeiro princípio estratégico da guerra espiritual. Essa entidade não estava apenas lá, ela estava aplicando uma tática precisa e antiga, conhecida nos círculos estratégicos como o estabelecimento de uma ameaça pervasiva de baixo grau. Pense nisso como um general militar estabelecendo uma base de operações avançada em território inimigo. A entidade não invadiu minhas portas psicológicas. Ela montou um acampamento sutil e inabalável logo fora da minha consciência. Ela usou os sussurros, as sombras tremeluzentes e os pontos frios não como ataques diretos, mas como uma forma de condicionamento sensorial. Cada um desses eventos aparentemente aleatórios era a repetição de um sinal. Eu estou aqui. Você não está sozinho. E estou observando. Minha reação inicial, ignorá-la, era exatamente o que ela queria. Ela queria que eu racionalizasse o impossível, que ignorasse os sinais claros de uma intrusão. Minha mente racional era sua maior aliada, um segurança na minha própria porta psíquica que eu havia treinado para dizer: nada a ver aqui. Ao criar uma sensação constante e de baixo grau de pavor, ela estava efetivamente me dessensibilizando. O objetivo não era me chocar a ponto de fugir, mas normalizar lenta e metodicamente sua presença. O sussurro se tornou parte do ruído de fundo. A sombra se tornou uma curiosidade momentânea. Essa lenta erosão psicológica era uma estratégia brilhante. Era um jogo de gato e rato, onde o gato não estava tentando pegar o rato, mas convencer o rato de que ele era um animal de estimação. Ela queria que eu me sentisse confortável com sua presença desconfortável. Ela estava me treinando para viver com o medo, para aceitá-lo como um novo normal. O ar no meu quarto, aquele frio opressor, não era apenas um subproduto de sua presença. Era uma projeção deliberada, uma arma sensorial projetada para me isolar. Quando você sente um arrepio que nenhuma coberta pode consertar, isso cria uma sensação de profunda solidão e vulnerabilidade. A sensação de que algo está tocando você quando não há nada lá. Isso é um membro fantasma de medo que ela estava meticulosamente construindo na minha consciência. Comecei a notar que os momentos de pavor mais intenso não eram aleatórios. Eles ocorriam quando eu estava mais relaxado, mais em paz. Quando eu ouvia música, a sensação rastejava de volta. Quando eu tentava meditar, minha mente se enchia dos sussurros estáticos. Isso não era uma coincidência. A entidade estava mirando nos meus momentos de expansão espiritual e psicológica, interrompendo-os com seu caos calculado. Era um ataque preventivo contra qualquer crescimento pessoal que pudesse fortalecer minhas defesas. Foi uma operação psicológica magistral e a sangue frio. Ela estava me ensinando, sem o meu conhecimento consciente, que o meu mundo interior não era seguro, que era um espaço que ela podia e iria invadir à vontade. Isso nos leva à primeira lei do poder espiritual. O predador nunca ataca a fortaleza. Ele convence os habitantes a abrirem os portões eles mesmos. O objetivo não é um confronto direto. O objetivo é a normalização. Ele quer se tornar tão mundano, tão familiar, que você pare de lutar contra ele e simplesmente aceite sua presença como um residente indesejado, mas permanente em sua vida. Analogia. Imagine um parasita silencioso. Ele não invade seu corpo. Em vez disso, ele se introduz como um pólen fraco, quase imperceptível no ar. Você o inala e seu sistema imunológico, não o reconhecendo como uma ameaça, o deixa passar. O parasita então começa a crescer, sutilmente, nas profundezas de seus órgãos, alterando lentamente sua percepção da sua própria saúde. A fadiga leve e constante que você sente não é um ataque. É o ciclo de vida do parasita. Você não tenta combatê-lo porque foi condicionado a pensar que é assim que a vida é agora. Você foi enganado para aceitar a doença como parte do seu próprio ser. É assim que a primeira onda de guerra espiritual funciona. Ela não precisa te quebrar. Ela só precisa te convencer de que você já está quebrado. A chave para sobreviver a isso é reconhecer que uma sensação de pavor de baixo grau não é uma peculiaridade da personalidade. É uma invasão ativa. Você deve tratar qualquer sensação inexplicável de pavor ou inquietação como um ato hostil e se recusar a normalizá-la. Se isso está assombrando sua mente, pare agora e aperte o botão de inscrever. Por quê? Porque o que vem a seguir vai blindar você contra predadores espirituais. E se você não se inscrever,
O algoritmo vai esconder essas táticas de defesa de você. Depois dos sussurros, a entidade mudou de jogo. Minha rejeição inicial não me fez fugir, mas conseguiu que eu aceitasse sua presença. Era a hora da próxima fase. Desta vez, o ataque não foi sensorial, mas psicológico. Os sussurros pararam, substituídos por uma nova e mais insidiosa arma: a manipulação dos meus pensamentos. De repente, fui atormentado por um fluxo implacável de ódio próprio. Pensamentos que não eram meus, mas que pareciam intimamente pessoais, começaram a inundar minha mente. Você é um fracassado. Você não é amável. Ninguém jamais vai realmente se importar com você. Isso não era uma ocorrência aleatória. Era uma resposta direta ao meu progresso. Eu havia começado a terapia recentemente e estava começando a confrontar minhas inseguranças. A entidade, de sua maneira fria e calculada, agora estava sequestrando esse processo. Não era mais apenas uma sombra. Era um eco dos meus próprios piores medos, amplificado e distorcido. Ela espelhava a mesma linguagem que eu usava para me descrever nos meus momentos mais sombrios. O terror não era mais externo, era interno. Era uma infiltração psíquica profunda. A entidade havia se movido de estabelecer uma presença na minha casa para estabelecer uma presença na minha cabeça. Esta nova fase foi uma clara escalada, um movimento estratégico. Os sussurros iniciais eram sondas, mas esta era uma operação psicológica completa. Era uma forma de guerra comportamental, onde o objetivo era me desarmar de dentro para fora. Minha personalidade, minhas vulnerabilidades centrais, eram agora suas principais armas. Minha baixa autoestima não era mais apenas uma fraqueza. Era uma porta que ela estava ativamente abrindo. Quanto mais eu resistia a esses pensamentos, mais intensos eles se tornavam. Ela esperava que eu tivesse um momento de felicidade genuína, um simples telefonema com um amigo ou uma noite tranquila com um livro, e então atacava com um pensamento tão penetrante que instantaneamente esvaziava o momento. Esta felicidade é falsa. Você não a merece. É apenas uma questão de tempo até que ela seja tirada de você. Foi uma aula magistral de desmoralização estratégica. Ela estava tentando me convencer de que a luta não valia a pena, de que qualquer esforço que eu fizesse para me aprimorar era inútil. O terror não era a voz. Era a realização arrepiante de que minha própria mente estava sendo usada como uma arma contra mim. Era um novo nível de horror que transcendia o físico e mirava diretamente no espírito. Ela havia aprendido meus pontos fracos e agora estava atacando-os cirurgicamente. Esta nova fase não era apenas um ataque. Era uma desconstrução, uma tentativa de desmantelar minha vontade de lutar, um pensamento devastador de cada vez. Era uma nova fase de um ataque bem planejado. A nova arma da entidade foi a aplicação estratégica da erosão da identidade. Esta é a segunda e muito mais perigosa tática na guerra espiritual. Depois que um predador estabelece uma ameaça de baixo grau, seu próximo movimento é fazer com que você questione quem você é. Os ataques psicológicos não eram aleatórios. Eles foram calibrados para atingir os pilares do meu senso de eu. A entidade não estava apenas lançando insultos. Ela estava replicando meticulosamente minhas inseguranças e medos mais profundos, usando-os como munição. Foi uma operação de inteligência com o objetivo de capturar meu mapa psicológico. Pense nisso como um hacker que não apenas rouba sua senha, mas cria uma duplicata perfeita da sua identidade online e começa a agir em seu nome. Os pensamentos de ódio próprio não eram apenas ataques. Eles eram falsificações de identidade. Eles pareciam tão reais, tão parecidos com meu próprio monólogo interno, que eu não conseguia dizer onde eu terminava e a entidade começava. O ar ficava frio não apenas no quarto, mas no meu peito. Uma sensação de vazio profundo acompanhava os pensamentos, uma ausência arrepiante onde meu senso de eu deveria estar. Era uma forma de gaslighting espiritual, uma tentativa de me fazer acreditar que a escuridão não era externa, mas era, na verdade, uma parte intrínseca de mim. O comportamento da entidade espelhava um antigo princípio estratégico. O inimigo usará suas próprias armas contra você. Minhas vulnerabilidades, minhas inseguranças, meus medos de abandono eram seu arsenal mais potente. Minha resistência era o próprio combustível de que ela precisava para intensificar os ataques.
Quando eu revidava com afirmações positivas, ela respondia com um desespero mais cortante e mais convincente. Era um ciclo de feedback perverso. Minhas tentativas de fortificar minha mente apenas revelavam novos pontos de entrada para ela explorar. Era uma estrategista mestre, mapeando meu terreno psicológico e transformando cada uma das minhas forças em uma fraqueza em potencial. Meu amor pelos meus amigos se tornou um medo de traição. Meu desejo por uma vida melhor se tornou um medo paralisante de fracasso. Era uma operação fria e calculada para não apenas me assustar, mas para desmantelar meu próprio senso de ser, deixando para trás uma casca vazia que ela poderia facilmente ocupar ou dominar. Este era seu objetivo final, não a possessão no sentido teatral, mas o controle psicológico completo. Ela estava usando minha própria mente para construir minha prisão. Isso nos leva à segunda lei do poder espiritual. O predador não apenas te persegue, ele te ensina a se perseguir. Ele transforma sua própria mente em uma arma e sua própria alma em um campo de batalha. Ele quer que você se torne seu próprio pior inimigo, que você se renda não a uma força externa, mas ao seu desespero interno. Analogia. Imagine um marionetista que não usa cordas. Em vez disso, o marionetista injeta um vírus microscópico e senciente no cérebro da marionete. O vírus não controla a marionete diretamente. Ele simplesmente aprende os movimentos naturais da marionete, seus gestos, suas reações. Então, ele influencia sutilmente o desejo da marionete de se mover, fazendo com que pareça que cada gesto, cada dança é sua própria ideia. Quando a marionete quer estender o braço para o sol, o vírus introduz um pensamento arrepiante. Por que se incomodar? Você só vai cair. A marionete, acreditando que o pensamento é seu, abaixa o braço. O horror não está em ser controlado, mas na ambiguidade arrepiante de não saber se seus próprios pensamentos são seus. A essência do horror é a confusão interna, a sabotagem silenciosa que te convence a se autodestruir. Este é o segundo estágio do encontro espiritual. O momento em que o fantasma se move das sombras para os recessos da sua própria mente, tornando você um cúmplice voluntário na sua própria ruína. Se você está assistindo até aqui, você é diferente da maioria. Prove isso. Deixe seu like agora e se inscreva, porque pessoas como você merecem conhecer todas as táticas que vou revelar nos próximos vídeos. A fase final foi a mais arrepiante e complexa. A sabotagem interna era tão eficaz que eu era uma casca de quem eu já fui. Mas a grande estratégia da entidade não era apenas me deixar miserável. Era cooptar completamente minha energia espiritual. Era um jogo de parasitismo cósmico. O tormento psicológico deixou de ser um fim em si mesmo e se tornou um meio para um objetivo muito maior. Eu estava emocionalmente esgotado, espiritualmente exaurido, um hospedeiro perfeito. A sensação de vazio que se tornou minha companheira constante não era um efeito colateral. Era o objetivo. A entidade estava se alimentando do meu desespero, do meu medo, da mesma energia que eu estava gastando tentando lutar contra ela. Este ato final foi a grande revelação de seu propósito final. Não estava lá para me assustar, nem para me enlouquecer. Estava lá para acolher. O medo, o ódio próprio, a guerra psicológica, tudo isso era uma sofisticada operação agrícola. Ela havia cultivado uma colheita emocional específica, uma energia de sofrimento potente e altamente refinada, e agora estava pronta para colher os frutos. O momento mais importante de todos foi quando eu finalmente vi o padrão. Os ataques não eram aleatórios, não estavam escalando de uma forma emocional. Eles estavam escalando de uma forma energética. Quanto mais eu me sentia esgotado, mais intensa sua presença se tornava. Os pontos frios não eram apenas frios, eles estavam drenando o calor do ambiente. Os sussurros não eram apenas sons, eles estavam sugando minha paz. O horror dessa percepção era duplo. Primeiro, a dor não era apenas minha, ela estava sendo usada como uma moeda. Segundo, e mais aterrorizante, foi a compreensão de que essa entidade não era um monstro de fúria, mas um predador de lógica. Era uma máquina fria e calculista. Suas emoções, se é que tinha alguma, eram irrelevantes. Seu motivo era a gestão de recursos pura e eficiente. Ela havia encontrado uma fonte de energia espiritual de alta qualidade e estava otimizando a colheita.
Eu não era apenas uma vítima. Eu era uma bateria viva e respiratória. O confronto final não foi uma batalha do bem contra o mal. Foi uma luta desesperada para cortar uma conexão parasitária. Este foi o momento em que eu parei de perguntar por que eu, e comecei a perguntar para que isso serve. O segredo final é este. A maioria dos encontros espirituais não é sobre dominação. É sobre troca de energia. Os sussurros, a sabotagem psicológica, os pensamentos de ódio próprio. Tudo isso foi um ataque unificado e estratégico projetado para cultivar e extrair um tipo de energia muito específico. A entidade não era apenas um fantasma ou demônio aleatório, era um vampiro espiritual. Era um mestre do parasitismo energético, um ser que havia aperfeiçoado a arte de extrair sustento do sofrimento humano. O primeiro ato, a ameaça de baixo grau, foi sua missão de reconhecimento, sua forma de montar a fazenda. O segundo ato, a erosão da identidade, foi seu processo de cultivo, sua forma de fertilizar o solo com autoconfiança e desespero. E este ato final foi a colheita, o momento em que começou a drenar sistematicamente minha força vital. Eu finalmente entendi o horror profundo da experiência. Não era um ato de vingança ou uma assombração aleatória. Era uma operação calculada e sistemática. A entidade não estava me atacando por quem eu era, mas pelo que eu era, uma fonte de poder. Meu medo, minha raiva, minha tristeza, tudo isso estava sendo convertido em uma fonte de combustível. Essa compreensão foi aterrorizante e libertadora. Aterrorizante porque significava que eu tinha sido um participante voluntário, embora inconsciente, da minha própria ruína. Libertadora porque significava que as regras do jogo não eram emocionais. Elas eram estratégicas. Se era sobre energia, então eu poderia mudar o jogo. A percepção mais profunda foi a de que essa entidade estava mirando minha energia criativa e minha força de vontade especificamente. Quando eu sentia um surto de inspiração, era rapidamente seguido por uma onda de autoconfiança. Quando eu tinha vontade de começar um novo projeto, uma voz na minha cabeça dizia: "Para que serve? Vai falhar." O objetivo não era apenas me fazer sofrer, mas me impedir de gerar a energia positiva e expansiva que me tornaria um hospedeiro ruim. Era um bloqueio estratégico, uma barreira insidiosa para o meu próprio florescimento. Ela queria que eu me tornasse uma poça estagnada de miséria, um ecossistema perfeito para ela se alimentar. Esta era a verdadeira natureza da dimensão assombrada em que eu havia entrado. Uma dimensão parasitária, onde a escuridão reina porque aprendeu a colher a luz de nós. Eu estava caminhando em uma armadilha perfeitamente construída, e minha própria mente tinha sido tanto a isca quanto a prisão. Isso nos leva à terceira e mais crítica lei do poder espiritual. O objetivo real do predador não é controlar suas ações, mas controlar seu estado energético. Ele não quer te fazer coisas. Ele quer que você sinta de uma certa forma, porque esse sentimento é seu alimento. A operação inteira foi sobre manipular meu estado emocional para sua própria sobrevivência. Analogia. Imagine um pescador silencioso e invisível. Ele não precisa de isca, de anzol ou de linha. Tudo o que ele precisa é de um pequeno, quieto e perfeitamente posicionado alto-falante subaquático. Ele sabe que certas frequências de som atraem certos tipos de peixes. O pescador nunca precisa entrar na água. Ele simplesmente toca a frequência certa, e os peixes, incapazes de resistir, nadam diretamente para a superfície, onde ele pode pegá-los com facilidade. Os peixes não estão sendo forçados a nadar. Eles estão respondendo a uma frequência sutil e invisível que ressoa com sua própria biologia. O horror não está na rede, mas na realização arrepiante de que sua própria natureza, seu próprio estado interno, está sendo usado como uma isca. É assim que os predadores espirituais mais avançados operam. Eles não precisam te quebrar. Eles só precisam encontrar sua frequência e tocar a música do seu desespero, da sua raiva ou do seu medo, e você nadará direto para as mãos deles. O movimento estratégico final é mudar de estação. Eu nunca fui possuído. Eu fui drenado. Essa é a verdade que ainda me assombra. O medo não era sobre um monstro debaixo da cama.
Era sobre a mente arrepiante e estratégica de uma entidade que me via como nada mais do que um recurso. Os sussurros, os pensamentos de ódio próprio, a energia opressiva, tudo isso foi uma operação sofisticada e sistemática baseada em 3 princípios simples. O primeiro foi estabelecer uma presença tão sutil que você a normaliza. O segundo foi usar sua própria mente contra você, transformando você em seu próprio pior inimigo. O terceiro, e mais aterrorizante, foi colher seu sofrimento como uma forma de energia. Ao entender essas 3 leis da guerra espiritual, comecei a lutar. Parei de ver o medo como uma emoção aleatória e comecei a vê-lo como um sinal de uma conexão parasitária ativa. Comecei a mudar minha frequência, intencionalmente enchendo minha vida de alegria e criação, coisas das quais a entidade não podia se alimentar. Isso não fez a presença desaparecer da noite para o dia, mas a fez passar fome. Eu não sou mais seu hospedeiro perfeito. Mas a pergunta é: você se lembrará dessas regras quando mais precisar delas? Se esses segredos de guerra espiritual explodiram sua mente, você precisa ver meus próximos vídeos. Mas só se você apertar o sininho. Do contrário, você perderá as táticas mais poderosas da história. Qual foi sua experiência mais estranha com o sobrenatural? Deixe nos comentários. Envie essa revelação para aquele seu amigo que tem uma percepção apurada. Essas histórias são inspiradas por experiências espirituais documentadas e análises estratégicas. As experiências individuais podem variar. Este conteúdo é para fins educacionais e de entretenimento, não para aconselhamento espiritual.